O tema deste vídeo foi sugerido pelo Paulo Vicente, então os créditos são para ele. Eu já pensei nesse tema, mas não com a devida importância, e por isso que a sugestão veio em boa hora, senão iria empurrar isso para depois e depois. Bem, todos nós perdemos peixes, principalmente no início. Acredito que muitos platis, lebistes, neons e outros peixes já morreram em nossos aquários. Esses peixes são tão pequenos que pouca gente se importa, porque é só jogar o corpo do animal no lixo ou até mesmo no vaso sanitário. Ache você desrespeito ou não, é o que a maioria faz. Antes de falar o que fazer com seu peixe que morreu, eu quero dizer que existem vários perfis não somente de aquarista, mas tipos de pessoas mesmo, que encaram as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, tem pessoas que pegam tanto amor pelo seu peixe que enxerga ele como um membro da família. Uma morte de um neon de 2 centímetros é a mesma dor que uma morte do seu cachorro ou até mesmo de uma pessoa. Em contrapartida, podemos ter pessoas que amam seus peixes, mas não o tratam ele com o mesmo coração do que uma pessoa ou como um animal mais afetivo, como um cachorro. Uma perda de um peixe pode abalar, mas jamais vai tirar lágrimas da pessoa ou deixar ela em luto. Os dois perfis são válidos e não devemos criticar, cada um é cada um. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que existe um perfil de criador, geralmente um pescador ou alguma pessoa que cria peixes. Muitas vezes ele cria para alimentação mesmo. Então esta pessoa é desapegada de qualquer sentimento com o peixe, afinal este peixe é mesmo que um produtor rural tem com sua plantação. Aquilo é um cultivo de alimento. Não deve rolar um sentimentalismo, pois qualquer momento o peixe vai para a panela. Comigo acontece uma mescla dos dois primeiros perfis. Muitas perdas eu fico chateado, mas não demonstro muito e acaba passando até que rápido. Mas que nem teve um peixe que eu perdi, ele tinha mais de 4 anos, eu fiquei muito nervoso, os olhos se encheram de lágrimas mesmo. Dói ainda lembrar, mas eu não me acho mais humano ou menos humano por isso. Enfim. Bem, mas por que eu estou falando isso? Porque seja qual for a espécie, o que você vai fazer com o corpo está diretamente ligado às suas emoções ou até mesmo seu estilo de vida. É normal pegar o peixe e jogar mesmo no lixo, no vaso sanitário, isso não te deixa menos amante da natureza. Mas quando o peixe é grande, este questionamento vem para todo mundo. Primeiro que um peixe grande no lixo não é legal, e no vaso então não dá. Aliás, muito tempo atrás num grupo, um cara perdeu um peixe, acho que era um Oscar. Ele jogou no vaso e o peixe entalou lá no vaso e ele teve que arrancar o vaso do chão para conseguir remover o peixe. Seria cômico se não fosse trágico. No canal King Do Yourself, o rapaz lá perdeu seu aruanã e ele enterrou seu peixe no quintal, com honrarias e todo o que um ser vivo merece. O que eu achei mais interessante nesse caso é que o cara tem grana para ter substituído o peixe e fingir que estava tudo normal. Poderia simplesmente jogar o animal fora e comprar 10 aruanãs que estava tudo certo. Mas ele mostrou que mesmo um cara com grandes investimentos também tem perdas, e o mais importante, ele deu valor à vida daquele animal, mostrando que o canal não é somente de ostentação, ele se importa com aquele ser. Isso é um ótimo ensinamento a se dar. Ah, mas eu não tenho jardim na minha casa, sou inferior por jogar o peixe no lixo? Claro que não. O corpo é somente um corpo. O importante é o que você sente. O depois é somente um detalhe. Então, se você é sentimental desta forma e tem onde enterrar o peixe, enterre. Se não, não tem problema. Um outro caso foi de um aquarista aí que perdeu seu peixe, o peixe que beirava ali 1 metro de comprimento. O peixe morreu e não tinha nenhuma aparência ali de doente. Então o cara pegou, fritou o peixe e comeu. Eu confesso que eu achei esquisito esta atitude. Não porque o cara não demonstrou dor pela perda, porque como eu falei no início, cada um reage de uma forma. Mas em nenhuma circunstância eu comeria um animal que eu criei, ou que eu vi vivo. Digamos que eu comesse frango, por exemplo. A carne está ali na minha mesa para me preparar, então tranquilo. Mas se eu criasse frangos,
Eu compraria um frango no açougue, mas jamais comeria um indivíduo que eu vi vivo, que eu criei. Claro, mas isso aí é questão de cultura e a forma que você foi criado. Também não tem problema nenhum em você se alimentar do animal que você criou. Aí volta lá no conceito lá do criador também. Mas é por isso que eu julgo que a maioria dos humanos carnívoros são falsos carnívoros. Porque carnívoro de verdade tem coragem de abater o animal que vai comer. Mas isso é outro assunto. Mas voltando ao assunto principal mesmo, se vai enterrar por simbolismo ou jogar no lixo, é sua decisão e ninguém deve lhe julgar por isso. Mas eu aconselho enterrar o peixe, por questão ambiental mesmo. Eu penso que é interessante que esse animal se transforme em nutrientes para o solo, pois se você tem um jardim com plantas e frutos, enterrando seu peixe lá, além do simbolismo, você acaba devolvendo ao solo nutrientes. Eu vejo o mundo desta forma. Nós humanos consumimos nutrientes da natureza e quando morremos, somos enterrados para devolver parte dos nutrientes que consumimos. Claro que eu estou falando isso de maneira grosseira, tá? Até porque ninguém enterra uma pessoa na sua horta para colher depois os frutos. Mas não seria nojento não, pois as plantas são fertilizadas com proteínas animais também, como a farinha de ossos, por exemplo. Então qualquer vegetal que consumimos tem nutrientes retirados de algum ser vivo, seja eles até um verme, um inseto e etc. A decomposição e o processo ali da terra acaba dando nutrientes para a terra. Se você tem jardim ou vasos com bastante terra, seria legal sim enterrar seu peixe lá. Além do simbolismo, você nutre a terra e também diminui o lixo que vai para os aterros. Aqui em casa mesmo eu tenho um conceito que eu acho bem interessante. Todo o lixo orgânico, seja restos de comida, casca de legumes, eu separo e só descarto para coleta o lixo normal. Esses orgânicos eu enterro aqui no jardim mesmo ou coloco em vasos, em potes para plantar depois. Bem, eu falei um monte de coisas e você clicou aqui para saber o que fazer com seu peixe depois que morreu. Então temos as opções: jogar no vaso sanitário, jogar no lixo, de preferência lixo orgânico, né? E enterrar, por simbolismo ou ambientalismo. Seja qual for a sua escolha, o mais importante mesmo é honrar este animal em vida e dar para ele as condições necessárias para ele viver bem. O corpo é somente um corpo. Bem, por enquanto é isso, muito obrigado e até a próxima.